Tá tendo uma guerra na direita e o Bolsonaro tem uma bomba relógio nas mãos dele. Mas primeiramente, se você não é inscrito no canal, já se inscreve agora e vamos juntos, vamos fazer oposição ao Bolsonaro. Já somos mais de 40 mil guerreiros, aqui a gente faz resistência ao governo. Então juntos a gente chega lá, a gente derruba esse governo. Já se inscreve se não for inscrito. E quem não curtiu o vídeo, já curte agora. Vamos falar da guerra na direita e da bomba relógio que o Bolsonaro tem na mão dele. Primeiramente, a guerra na direita tem 3 pilares. Bolsonaro, Sérgio Moro e Dória. Bolsonaro de um lado, Sérgio Moro e Dória do outro. No meio tem um outro pilar, que seria o quarto elemento, que é Dias Toffoli. Bolsonaro e Dias Toffoli passaram a ficar muito ligados desde que o Bolsonaro é presidente, mas principalmente desde março, fim de fevereiro, começo de março, eles começaram a tomar café da manhã juntos praticamente 2 vezes por semana. Teve uma semana que eles tomaram café da manhã juntos 3 vezes, e assim, são eventos oficiais, tem fotos, tem tudo, eles estavam sempre juntos. E essa aliança entre os dois foi coroada no dia 16 de julho. Por quê? 16 de julho, o Dias Toffoli barrou as investigações sobre o caso Queiroz e Flávio Bolsonaro. E de quebra, barrou todas as investigações que sejam baseadas em dados do COAF. Isso paralisou muitas, mais de 1.000 investigações contra milícias, mais de 5.000 investigações contra tráfico de drogas. Então isso mudou muita coisa. E isso foi uma paulada no Sérgio Moro, porque o Sérgio Moro... Lembram da briga se o Moro ia ter o COAF ou não? O COAF está com o Paulo Guedes no Ministério da Fazenda, no Ministério da Economia. Mas o Sérgio Moro queria no Ministério da Justiça, teve até uma briga, e o Bolsonaro fingiu que estava do lado do Moro, mas não estava. O que acontece da briga Moro versus Bolsonaro? A lei do abuso de autoridade foi aprovada. O PSL fingiu que era contra, mas foi a favor. Por que o PSL foi a favor? Porque o PSL, por ser a segunda maior bancada, eles com assinatura de 31 deputados, eles têm mais de 60, eles conseguiriam fazer com que a votação fosse nominal. E aí os bolsominions iam saber exatamente quem votou a favor e quem votou contra. Mas o PSL não fez isso. O PSL abdicou desse direito e deixou a votação ser secreta. Isso ajudou muito para que o projeto de lei fosse aprovado. E agora os bolsonaristas querem que o Bolsonaro vete. Por quê? Os bolsonaristas acham que o Bolsonaro e o Moro estão do mesmo lado. Eles não conseguem fazer a conexão. O Bolsonaro está dando paulada no Moro toda hora. Um dos diretores do COAF, que é lavajatista, ou seja, ele é aliado do Moro, está para ser demitido a qualquer momento. Ele já perdeu todos os poderes e está para ser demitido. Só que o Bolsonaro sabe que essa demissão vai cortar completamente a relação entre Bolsonaro e Moro. O Moro foi praticamente insustentável no Ministério da Justiça depois disso. Do outro lado tem o Dória. O Dória está seduzindo o Sérgio Moro. O Dória está falando, Sérgio Moro, a gente está vendo que você está com problemas com o Bolsonaro, a gente está vendo que o Bolsonaro está atacando a Lava Jato, eu sou a favor da Lava Jato, se você não for mais ministro da Justiça, você tem um cargo aqui no governo Dória, com certeza, venha Sérgio Moro. Agora, o Sérgio Moro e o Dória têm um porta-voz, que é um site chamado Antagonista, o Antagonista. O Antagonista, até anteontem, era praticamente a cartilha de todo bolsonarista. Antes de qualquer coisa, eles iam ver no Antagonista, que eles confiam no Antagonista. E na revista Cruzoé, que é a revista dos mesmos donos. Só que a revista Cruzoé é paga, então muitos deles não iam. Mas repercutiam tudo o que acontecia na revista Cruzoé. Inclusive ficaram 1 mês subindo hashtag no Twitter e fazendo campanhas no WhatsApp e nas redes sociais contra o STF, quando o Dias Toffoli censurou uma matéria da Cruzoé que falava sobre algum esquema envolvendo o Dias Toffoli. Eles se uniram à revista contra a censura da revista. Por quê? Porque era uma revista porta-voz do bolsonarismo. Naquela época, o Bolsonaro e o Sérgio Moro ainda estavam juntos, apesar de já estarem se bicando. Bolsonaro sabe que o Moro é traidor e que vai traí-lo assim que necessário. Bolsonaro sabe disso. E o Moro sabe que o Bolsonaro vai descartá-lo assim que necessário. O Moro sabe. E o Dória que aceitou o Alexandre Frota no PSDB, ele tem pesquisas. O Dória não é bobo, o Dória é um bilionário, o Dória tem pesquisas internas. Ele sabe da popularidade do Moro, do Frota, do Bolsonaro. Quando o Dória aceita o Alexandre Frota, que foi expulso do PSL no PSDB, e foi expulso pelo Bolsonaro, a pedido do presidente Jair Bolsonaro, o Alexandre Frota foi expulso. Aí o Dória aceita ele no PSDB, o Dória está mandando uma mensagem. Ele diz, Bolsonaro, acabou o Bolsodória, acabou a nossa aliança, eu agora sou o antagonista do seu governo, eu sou a direita não bolsonarista.
Então quem começar a se arrepender do voto no Bolsonaro, mas for de direita, vai começar a migrar para o Dória. O Dória não fala as asneiras que o Bolsonaro fala, o Dória não é tão radical quanto o Bolsonaro, mas o Dória é extremamente radical quando ele tem que xingar o Lula, quando ele tem que xingar a petralhada e xingar os comunistas. Nisso ele é. Mas o Dória não fala coisas fora da lei como o Bolsonaro fala toda hora. E o Sérgio Moro sabe que tem um aliado por hora. Por que por hora? Porque o João Dória só vai aceitar o Moro se o Moro continuar com a popularidade dele mais ou menos em alta. Está caindo a popularidade do Moro. Com a Vaza Jato vai cair mais e mais e mais. Então o Dória ele vai analisar o quanto vale para ele o apoio do Moro. Se a popularidade do Moro cai a zero, o Dória descarta o Moro. Assim como o Bolsonaro descarta. Então o Moro está numa sinuca de bico. E o Bolsonaro tem a bomba relógio na mão. Qual é a bomba relógio? É a escolha da Procuradoria-Geral da República. O Procurador-Geral da República, eu falei ontem, repito, e todo mundo sabe, ele é a pessoa que põe um governo abaixo em pouco tempo, em menos de um mês ele pode pôr o Bolsonaro abaixo, aceitando denúncias e mandando investigar tudo, vazando denúncias, ou ele arquiva tudo e faz o governo durar muito mais do que deveria durar. Porque ele pode simplesmente engavetar tudo, não deixar investigar nada e atrasar todos os processos. Aí depende, a escolha do Bolsonaro. O Bolsonaro, todos os últimos cargos que ele precisou, ele indicou com a ajuda do Toffoli. Porque o Bolsonaro e o Toffoli estão assim, porque o Toffoli cancelou a investigação contra o Flávio Bolsonaro Queiroz. Então o Bolsonaro está confiando no Toffoli, os dois estão cada vez mais juntos, mas para uma escolha tão importante, em quem que o Bolsonaro vai confiar? A gente já sabe que ele não confia no Sérgio Moro, porque ele já falou que não vai colocar nem o Dallagnol, ele chamou o Dallagnol de militante do PSOL. Para ver, o Bolsonaro odeia militantes do PSOL. Para ele, é a escória da sociedade, para ele são os militantes do PSOL. E ele insinuou que o Dallagnol é tipo um militante do PSOL. Então, a gente já vê que ele não quer quem o Moro tentou indicar para ele. Ele também não vai querer nenhum outro que o Moro indicar. O Bolsonaro está com muito, mas muito medo, porque as investigações da Polícia Federal e do Ministério Público estão chegando no Queiroz, nas milícias, no assassinato da Marielle, em tudo que o Bolsonaro não quer que chegue. O Bolsonaro demitiu ontem o superintendente da Polícia Federal do Rio de Janeiro. A primeira vez na história que um presidente faz isso. Isso foi uma paulada no Moro. Logo depois disso, o Bolsonaro disse: olha, quem manda na Polícia Federal sou eu. Tem ministro, mas quem manda sou eu. Ele desautorizou o Moro completamente, ele não perguntou a opinião do Moro, não pediu a opinião do Moro, ele simplesmente mudou a superintendência. Por quê? Porque o superintendente antigo se recusava a trocar os delegados de investigações que podem afetar o Bolsonaro. Então o Bolsonaro está fazendo uma coisa que nem a ditadura militar fez, que é aparelhar a Polícia Federal de maneira que os delegados sejam bolsonaristas para que não investiguem. Que ele está com medo, ele está com muito medo. Bolsonaro sabe que o filho... Ele sabe porque ele também tem ligação, que o filho dele e as milícias estão assim, conectados. E o Bolsonaro também está conectado, porque o Bolsonaro é amigo do Queiroz há mais de 25 anos. O Bolsonaro sabe quem é o Queiroz, ele sabe que o Queiroz é ligado à milícia. E agora o Bolsonaro tem essa escolha. Ele vai confiar no Toffoli? No Moro ele já não confia. O Dória, com pesquisas, fez com que o antagonista, Cruzoé, se tornassem panfletos anti-Bolsonaro. Desde ontem, de manhã, eles estão atacando o Bolsonaro com todas as forças. Os bolsominions no Twitter deu tilt na cabeça deles. Então assim, o que aconteceu? Metade deles acredita, metade não acredita, estão um xingando o outro, se xingando... Eu nunca vi um bolsominion xingar o outro de gado. Eu tô vendo bolsominions se xingarem de gado. Tanto os que acreditam no Bolsonaro e que falam que a Cruzoé é mentirosa, que a Cruzoé virou de esquerda comunista, olha como eles são. Estamos xingando os que acreditam na Cruzoé de gado, e os que acreditam na Cruzoé estão xingando os que não acreditam de gado. E a matéria da Cruzoé é uma matéria que fala sobre a ligação do Bolsonaro com o Toffoli. A Cruzoé, porta-voz do Moro, é extremamente ligado ao PSDB. Quem não sabe, o antagonista, quando começou o site, eles ganhavam um patrocínio do governo do estado de São Paulo de R$70 mil por mês. E isso era, o portal da transparência estava lá. Isso saiu em tudo que é lugar. Então eles são muito ligados ao PSDB. O dono da revista e do site é o Diogo Mainardi, que é da Veja. Ele era da Veja na época que a Veja era um panfleto do PSDB contra o PT. É um antipetista assim. E os bolsonaristas começaram a aderir esse site, essa revista, porque falava bem do Bolsonaro. A partir de ontem de manhã mudou. Os bolsonaristas deu tilt na cabeça dele. O Bolsonaro começou a elevar o tom nos últimos discursos dele, começou a falar que vai banir a esquerda.
o Bolsonaro começou a falar que a esquerda colocou espiões cubanos no interior, ele começou a falar as loucuras que ele falava muito antes da eleição, tipo, um ano antes da eleição, ele falava loucuras desse tipo. Ele voltou a falar, porque o Bolsonaro está extremamente estressado. Ele tem uma bomba relógio, que é a decisão mais importante da vida dele. Porque é a decisão que vai decidir se ele vai preso daqui a um tempo ou se ele não vai preso. Está tudo na mão de uma pessoa, que é a pessoa que ele vai indicar. Ele vai ter que confiar a vida dele em alguém e ele não sabe o que fazer. Ele confia no Dias Toffoli, que foi advogado-geral da União no governo Lula, que foi parte do governo Marta Suplicy do PT, que foi parte de vários governos do PT por tantos anos. Ou seja, o Dias Toffoli é o tipo da pessoa que o Bolsonaro xinga de vermelho comunista. E agora é tão amigo dele, tão assim, alinhados completamente. Ele vai confiar no Dias Toffoli ou ele vai confiar em quem? Porque o Bolsonaro, a gente sabe, sozinho ele não consegue tomar decisão. E o Bolsonaro, ele sabe que ele não pode confiar nem nos amigos dele americanos, porque ele sabe que na hora que precisarem, eles podem se tornar contra ele e podem aderir ao Dória. O Bolsonaro tem agora um antagonista, é até o nome do site, que é o João Dória. O João Dória e o Moro estão juntos contra o Bolsonaro. Nos bastidores tem muita briga. O Bolsonaro está para demitir o diretor do COAF, o Bolsonaro tirou o superintendente da Polícia Federal, o Bolsonaro colocou o projeto anticrime do Sérgio Moro, falou que vai ficar lá para frente, o Bolsonaro deixou o projeto do abuso de autoridade ser aprovado, o PSL deixou, o PSL fingiu que não, mas deixou. Os bolsominions estão pedindo para o Bolsonaro vetar, mas ele não vai vetar. Ele vai dizer que ele não vai vetar porque ele não quer usar cartucho contra isso, que eles podem reverter depois. Ele vai inventar uma desculpa para não vetar. Ele não vai vetar. Até porque se ele vetar, o Congresso derruba o veto. Ele já tem uma boa desculpa aí. De nada, Bolsonaro. Te dei a desculpa, porque eu sei que você é burro, não ia pensar numa. Pois bem, é isso. Tá uma guerra na direita e o Bolsonaro, quem tá para ser frito nessa guerra é ele. Por quê? Porque do outro lado tem João Dória, que é um bilionário. O João Dória não é uma pessoa burra. O Bolsonaro é uma pessoa burra, muito bem assessorada pelo Steve Bannon, pela cartilha da extrema-direita, mas ele é uma pessoa burra. A gente vê nas coisas que ele fala, a gente vê que ele não consegue responder uma pergunta com coerência, ele não consegue formular uma frase, a gente vê que ele só sabe soltar asneira. Mas o João Dória não é. Então, a outra parte da direita, da extrema-direita que está crescendo, que é o João Dória, não é burro. E pelo contrário, o João Dória só trabalha baseado em pesquisa. Para o João Dória aceitar o Frota, chamar o Moura porque ele tem pesquisa. E agora o Bolsonaro sabe que a bomba relógio dele, quem quer que ele indique, está sujeito a ser seduzido pelo João Dória. O João Dória quer ser presidente em 2022. E o João Dória só não foi candidato em 2018 porque ele não tinha poder ainda dentro do PSDB. Porque ele ia ter que brigar muito com o Alckmin para ser candidato. E ele calculou que valia mais a pena ele virar governador e esperar 4 anos para ser presidente do que ele comprar muita briga com o Alckmin e correr o risco de não ganhar do Bolsonaro. Correr o risco de nem ir para o segundo turno. E foi uma decisão acertada, porque naquela época ninguém sabia que ia ter uma facada, ninguém sabia que o Bolsonaro tinha o esquema da extrema-direita de fake news. Então, o João Dória acertou na decisão dele, assim, para o projeto pessoal dele, político, e o João Dória, agora, ele começa a se antagonizar contra o Bolsonaro. A guerra na extrema-direita, a guerra das cobras, começou. E o final dessa guerra, a gente não sabe, mas começa a funilar. Em setembro, o Bolsonaro tem que escolher o Procurador-Geral da República, ou a Procuradora-Geral da República. E é quando vai afunilar e essa bomba vai explodir. Por quê? Porque, em paralelo a isso, há várias investigações da Polícia Federal ainda contra o Queiroz. E o Bolsonaro está desautorizando o Moro porque ele não confia no Moro. Mas essas investigações podem vazar. Alguma coisa pode vazar. Tanto é que para Cruzoé vazou, eu falei no vídeo anterior, o elo entre o Bolsonaro e as milícias. Vazou justamente para a revista que é porta-voz do Moro e do Dória, vazou parte da investigação. Não é muita coincidência? É muita coincidência. Então, gente, a gente aqui da esquerda continua espalhando os crimes dele. Nosso trabalho é esse, espalhar os crimes dele e assistir de camarote as cobras se mordendo. E eles vão se derrubar juntos. E, assim, a gente vê eles colocando fogo, eles fazendo a fogueira, e a gente joga gasolina depois e deixa eles se queimarem juntos, porque a extrema-direita, eles são a latrina da sociedade. É bom que eles estejam brigando, porque aí a gente vê que eles estão perdendo muita força uns com os outros e a gente abate
dois coelhos com uma cajadada só. O nosso trabalho é espalhar esse vídeo, espalhar a informação e espalhar que são todos bandidos corruptos. Curte esse vídeo, compartilha, se inscreve no canal e comenta também. É muito importante comentar. Falou!